Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Professora Débora Lívia para mais uma aula de português. Até rimou, né? Vamos lá, nós estamos conversando sobre a pontuação no período composto. Na aula de hoje, nós iremos responder algumas questões. Então eu já vou começar com esse texto que vai ficar em tela cheia para vocês. Façam a leitura e já já a gente continua, ok? Só lembrando, né? Corta pra mim. Só lembrando que na aula passada nós comentamos um pouquinho sobre ele. São atividades do livro, tá? A página 274 até a página 280, mais ou menos, nós temos essas atividades sobre a pontuação no período composto, tá? Então, fiquem atentos, não anotem nada no livro, anotem no caderno indicando a página. Esse é um texto sobre o recruta zero, né? E aí nós já dissemos que a própria nomenclatura já sugere que ele não era um recruta muito bom, muito disposto, muito trabalhador. Na verdade, ele dava mais trabalho do que trabalhava, né? Então, o oficial, né, o chefe, o superior chega e pergunta: você devia, né? Ou faz aí, apresenta uma frase exclamativa, né? Você devia estar varrendo as folhas. Eu fiz isso. Varri, varri, varri mais um pouco. Continuei varrendo até desmaiar. Quanto tempo isso levou? Quase 5 minutos. E aí nós já vamos aqui, né? Nós já vamos aqui para a seguinte questão, né? Quantos períodos nós temos nessa tirinha? Né? Eu trouxe aqui para a gente retomar. Quantos períodos nós temos? Vamos analisar. Na primeira fala do recruta, quantos períodos nós temos na primeira fala do recruta? Vamos lá. Pensem aí um pouquinho e já já a gente retorna. Belezinha, vamos lá. Então, observa. Nós temos eu fiz isso. A primeira parte aí, eu fiz isso, é um período simples. Nós temos um verbo somente, o verbo fazer. Então, eu fiz isso é período simples, ok? Uma oração, um verbo, ok. Mas logo depois nós temos um período composto. Observem, varri, varri e varri mais um pouco, né? Então, nós temos o mesmo verbo repetido, né? Ele foi repetido 3 vezes. Professora, é um período composto mesmo assim? Sim, é um período composto. Como esse período composto é separado? Ele é separado por vírgulas, tá? E como ele é finalizado? Ele é finalizado com um ponto de exclamação. O ponto de exclamação pode finalizar, pode encerrar um período composto, professora? Pode, tá? Quem é que não pode encerrar um período composto? A vírgula, por exemplo, porque não é função dela finalizar um dizer, finalizar uma fala, ok?
Vamos continuar? Ó, releia este trecho do verbete de enciclopédia, né? Mas a planta também é favorecida ao eliminar as sementes da lobeira em suas fezes. O lobo-guará colabora na dispersão dessa espécie. Letra A. Ao observar a quantidade de formas verbais nesse trecho, responda: quantas orações existem nesse período? Um minutinho e já já a gente retorna. Quantas orações? Em outras palavras, localize os verbos, tá? Ok, pessoal, vamos lá então? Ó, mas a planta também é favorecida ao eliminar as sementes da lobeira em suas fezes. O lobo-guará colabora na dispersão dessa espécie. Então, nós temos aí o verbo né? Nós temos eliminar, nós temos colabora. Então, são 3 orações em um período, que deve ser classificado como simples ou composto. Ele é um período composto, tá? Isso já foi dito repetidamente. Se tem mais de uma oração, é composto. Se tem uma oração, é simples. Letra B. De que modo as orações são separadas entre si? Na aula passada, na semana anterior, nós fizemos uma questão bem parecida. Então, vamos lá. Como as orações são separadas? Analise quais são os sinais de pontuação. Fácil demais, né? Um minutinho e já já eu retorno com vocês. Ok, gente, vamos analisar aqui. Vou tentar marcar de novo aqui para que vocês vejam, ó. A primeira oração é separada aqui, ó. Temos o sinal de pontuação, como é o nome dele mesmo, como que a gente chama? 2 pontos, né? Muito bem. Então, temos aqui esse sinal, 2 pontos. Depois, nós temos o quê? A vírgula, tá? Então, 2 pontos e vírgula. Agora, se eu perguntasse o que finaliza, o que encerra a oração, aí você poderia dizer que é quem? É o ponto final, certo? Ok, vamos em frente, olha só. Temos agora essa tirinha, né? Coitado do Hermes. Por quê? Ele torceu o pé, pegou a maior gripe, teve ameaça de pneumonia, uma bruta alergia aos medicamentos, tem um terçol nascendo no olho, está com problema de coluna. E ninguém telefona para saber como ele vai indo?
né? Então temos aqui essa situação. Olha que complicado, viu? Ele parece meio irritado, de fato não é para menos, né? Tanto problema. E aí nós temos, né, pessoal, eles estão bem próximos ao Hermes, né? Elas estão bem próximas ao Hermes, mas não vão até lá falar com ele. Tem que ligar, né? E ninguém liga também, tá bom? Então observe. Texto original. Ele torceu o pé, pegou a maior gripe, teve ameaça de pneumonia, uma bruta alergia aos medicamentos, tem um terçol nascendo no olho, está com problemas de coluna e continua, né? Esse sinal gráfico, né? As reticências, eles indicam o quê? Ela indica o quê? Que não acabou não, ainda tem mais. Então, assim, ele aprontou algo muito sério, né? Ninguém sabe o que aconteceu, mas ele tá bem, numa situação bem delicada. Beleza. Então, olha só, esse é o texto original, tá? O do lado esquerdo. Agora, do lado direito, a gente tem a versão modificada. Ele torceu o pé, ele pegou a maior gripe, ele teve ameaça de pneumonia, ele teve uma bruta alergia aos medicamentos, ele tem um terçol, o terçol está nascendo no olho, ele está com problemas de coluna. Ok. No texto original, as orações coordenadas entre si, ou seja, colocadas lado a lado, justapostas, apresentam uma sequência de informações. Na versão modificada, com a separação dessas orações por ponto final, o sentido do texto foi alterado? Pensem aí, com atenção, releiam se necessário for e vamos lá, um minutinho, gente. Ok, vamos lá. Então, observa comigo, ó. No texto original e também na versão modificada, nós temos o mesmo sentido, né? São elencados aí, nós temos uma sequência de acontecimentos ruins, infelizmente, né? De acontecimentos ruins. Então, o fato de usar vírgula e reticências e usar ponto não altera de maneira geral o sentido do texto. A sequência de acontecimentos na versão modificada, ela continua a mesma, né? As ideias, né? O que aconteceu ao Hermes também todas as ideias foram preservadas. Agora nós temos uma pequena diferença no que diz respeito aos períodos, né? Como nós classificaríamos os períodos? No primeiro caso, nós temos um período simples ou composto, né? Tendo em vista tudo que já foi dito. No primeiro caso, nós temos o quê? Um período composto, né? Nós temos um período composto. Composto por quantas orações? Vamos lá, né? Ó, composto por quantas orações? A gente tem, ó, torceu o pé, né? Primeiro, torceu, pegou a maior gripe, segundo, teve ameaça de pneumonia, terceiro, uma bruta alergia aos medicamentos, tem um terçol nascendo no olho, está. Então a gente tem vários períodos reunidos aí. Nós estamos diante de um período que composto. Certo? Composto, que é separado por vírgulas. Então, as vírgulas vão separando as orações dentro do período, né? Para preservar o sentido e organizar aquilo que está sendo dito.
facilitar a compreensão do leitor. Ok. Na versão modificada é a mesma coisa? Na versão modificada a gente também tem um período composto? Não. Não temos por quê? Porque não há vírgulas. Nós só temos pontos. Se nós só temos pontos, encerrou o período ali. Onde o ponto está, ok? Então, ele torceu o pé. Um período simples. Ele pegou a maior gripe. Outro período simples, né? Ele teve ameaça de pneumonia. Outro período simples. O período começa na letra maiúscula e termina no ponto final. Ou nas reticências, ou no ponto de exclamação, certo? Então, o período começa com a letra maiúscula, que dá início lá, a ideia, e termina com o ponto final. Da letra maiúscula até o ponto, se eu não tenho mais de um verbo, eu tenho um período completo, né? Se eu só tenho um verbo, é um período simples. Então, nós temos aqui uma sequência de períodos simples na versão modificada. E na versão original, nós temos um período somente, mais um período composto. Aqui nós temos vários períodos simples, né? Letra C. Na comparação entre o texto original e a versão modificada, que diferenças você percebe? Diante do que eu falei, façam aí as anotações de vocês. Eu vou dar um minutinho para você e já retorno com vocês, ok? Ok, galera, vamos lá. Então, quais são as diferenças, né? No primeiro, nós temos um período somente, um período composto. No segundo, nós temos vários períodos simples. No primeiro, o período composto é encerrado pelos 3 pontinhos, né? Reticências. No segundo, a gente tem um ponto encerrando todos os períodos, tá? E aí isso sugere até uma diferença de sentido, de certo modo. Por quê? Porque na versão original, a gente tem a ideia de que não era só isso. De que ainda existem outras coisas. De que outras coisas aconteceram, né? Com o personagem. Outras situações. Na versão modificada, não. A gente entende que quando ele diz que ele está com problema de coluna, acabou. É só, entre aspas, né? Só isso, né? E na anterior, na versão original, não. Dá a ideia de que tem mais coisa aí que acontece e não deu tempo de dizer tudo, né? Então tem essa diferença também. Na letra D, em relação à estrutura das orações no texto original e na versão modificada, qual você prefere? As orações separadas por vírgula e em um período composto ou as orações separadas por ponto em período simples, né? E aí você teria que justificar. Eu vou dar um tempinho, 30 segundinhos para você pensar e depois eu venho com a minha opinião, ok? Vamos lá. Ok, galerinha, então deixa eu
vou deixar aqui a minha opinião, né? A minha singela opinião. Olha só, eu prefiro as vírgulas, né? Eu prefiro o uso da vírgula, a separação por vírgula. Por quê? Porque o texto se torna mais objetivo e também menos repetitivo, né? Se a gente observar, o pronome ele aparece uma vez só, né? No período composto, na versão original. Na outra, como tem o ponto, eu preciso retomar, eu preciso dizer a quem eu estou me referindo. Então fica, ele torceu o pé, ele pegou a maior gripe, ele, né? O ter sol. Então, assim, o uso da vírgula evita também essas repetições. Por quê? Porque todas as orações estão se referindo ao mesmo sujeito, né? Ao mesmo ser que é ele, e ele refere-se ao galo Hermes, tá certo? Então, evidentemente, como professora de língua portuguesa e você como meu aluno, eu tenho certeza que vai preferir separar por vírgula, tá certo? Então, vamos lá. Rapidinho, ó. Releia o segundo quadrinho e responda, em sua opinião, o que indicam as reticências no final do período. Eu já até dei, de certo modo, o gabarito da questão, a resposta. Por quê? Gente, reticências, né, vem do latim, né, ou etc., né, vem do latim, separa, C-O-E-T-E-R-A, etc., do latim, significa e mais alguma coisa, da ideia de adição, né? Então, eu não consegui dizer tudo, por isso eu coloco reticências. Via de regra, é para isso que ela funciona, tá? Então, esse sinal gráfico, ele vai representar o quê? Justamente essa possibilidade de outras situações que não foram apresentadas no texto, né? Dá essa ideia de adição, certo? Não foi dito, mas existe, está lá, né? Então, é essa a ideia desse sinal gráfico. Para a gente fechar o encontro de hoje, nós temos o seguinte, uma observação do próprio livro. Quando um período é formado por orações independentes, coordenadas entre si e separadas por vírgulas ou por conjunções como e, né, conjunção aditiva, e mas, conjunção adversativa, ele recebe o nome de período composto por coordenação. Belezinha? Tudo tranquilo? Muito obrigada pela sua atenção. Até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau.